Vamos ler João, capítulo 11, 45 a capítulo 12, 11, na versão NTLH. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte da cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e, no pátio do templo, perguntavam uns aos outros: O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarda isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então, os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Amém. E aí, vamos começar? Quem vai começar hoje? Eu queria, assim, estava esperando alguém começar pelo início, né? Mas que, como ninguém começou pelo início, eu vou começar pelo fim, pode? Eu achei interessante aqui, né? A postura dos três irmãos, né? Então, depois da cura de Lázaro, eu percebi que houve uma unidade, né? Antes, quando Jesus tinha ido visitar, né, os três irmãos, havia um questionamento, né, das irmãs e Marta, né? Olha, Maria tá aí, peça para ela vir me ajudar, né?
Então a gente percebe que existem umas coisinhas ali, a gente percebe nessa aí, né? Porque ela nem tem a iniciativa de falar diretamente com a irmã, né? Mas coloca Jesus para que Jesus intercedesse por ela. E aqui, fazendo essa leitura, eu percebo que as coisas mudaram dentro da casa, né? Porque, olha, Marta servia, Lázaro estava à mesa e Maria adorava. E não existia mais o questionamento de Marta em relação à postura de Maria, né? Ela estava ali sentada, Lázaro estava conversando com ela, mas ela estava ali adorando e até fez uma anotação, né? Não devemos nos importar com o que as pessoas dizem a respeito da nossa devoção. Devemos sim nos importar com qual será a leitura que o Senhor faz sobre essa atitude, né? E Marta já não questionava mais a atitude de Maria de estar ali adorando, né? De estar ali perfumando. Então percebo assim que houve salvação naquela casa, houve bênção naquela casa a partir da atitude de Lázaro ser ressuscitado. Então, cada um entendeu a sua forma de adorar ao Senhor naquele momento, E o né? Eu achei interessante é muito que não interessante. mudou nada, né? É, Ela é, continuou trabalhando e Maria continuou adorando, não mudou nada. mas eu percebo que a Marta percebeu que a forma dela adorar o Senhor era através do serviço. Maria, através da adoração, e Lázaro ali sentado conversando com o Senhor. Então, cada um respeitou a sua característica espiritual em adorar o Senhor, sem nenhuma perturbação. Isso Eu achei isso. muito, muito bacana, né? A gente poder curar o nosso anseio e o nosso ego de querer que o outro adore como nós. Jesus Uhum. cura isso, Jesus tira de nós esse julgamento de que o nosso jeito é melhor, E a né? continuação do que você falou na semana passada, lembra que você estava falando sobre isso, a semana passada, sobre o respeito às características das pessoas adorarem a Deus, que não é nada da forma que. Eu até falei sobre isso, né? Mas nada é da forma que a gente pensa que deve ser. Cada um tem a liberdade de adorar o Senhor da forma que acha importante. A passagem isso você fez foi muito legal, porque a passagem de uma situação, talvez quando a gente fosse pregar aquela passagem da Marta e da Maria lá atrás, a gente devesse também ler esse texto como complementação, né? Porque houve uma cura, não do processo, que é aquilo que a gente quer curar. A gente quer curar o processo. Jesus não cura o processo, Jesus cura o coração. E aí o processo continua o mesmo, né? Marta trabalhando, Maria sentada adorando, mas aí ambas podem adorar da maneira como o Senhor coloca no seu coração, porque se Maria adorasse trabalhando, ela não estaria adorando, ela estaria ali, né? E se Marta estivesse sentada aos pés de Jesus, lá ungindo, ela estaria também incomodada, porque não é o jeito dela, ela ia falar, mas eu não estou fazendo nada, né? Então, Jesus permite que cada uma de nós é uma pessoa com dores, emoções, alegrias. Cada uma de nós tem uma história preservada por Jesus no seu livro da vida. O livro da vida é um livro, não é um estoque de crente, já falei isso para vocês várias vezes. É um livro onde está escrita a nossa história. A preservação da nossa história no livro da vida envolve o nosso tempo de adoração. E do jeito que a gente é. No livro da vida está escrita, além de na Bíblia Sagrada, no livro da vida está escrita como Marta adorava e como Maria adorava. E para a honra delas, de ambas, é que está escrito, e é para a honra nossa que o nosso nome está escrito no livro da vida e a nossa história está escrita lá. Né? Angélica vai falar, Angélica? Eu estava ontem lendo e fui lá para Lucas na passagem, né, que uma está sentada e a outra está trabalhando, e você vê que João não relata aquela passagem, né? João relata a ressurreição de Lázaro e essa passagem que só ele relata. Diz aqui na minha Bíblia, manda voltar lá para Marcos, nessa passagem que Maria lava os pés, né? Porque ela fala que Jesus é ungido em Betânia, né? Então, assim, não dá tempo de fazer esse estudo,
Mas realmente, né, é isso que a Edna falou, também me chamou muita atenção. Quando na semana passada a gente falou, oxe, Marta que foi correndo esperar Jesus, se era Maria que era tão devota. Gente, mas isso era da Marta. A Marta não ia ficar sentada, que é isso que nós estamos falando aqui. Marta não ia ficar sentada esperando Jesus passar, porque não era dela ficar sentada, né? E Maria era dela isso, ficar ali orando, vamos pensar assim, né? Que ela ficou ali orando e Marta saiu correndo, agindo. Deixa eu ver se ele está vindo mesmo, né? Então, é muito legal. E na primeira lá em Lucas, não aparece Lázaro, né? Só aparecem as irmãs, né? Mas, realmente, era uma família que, se você pensar, era uma família de irmãos, né? Então, eu sempre gosto de pensar, a Bíblia é cheia de famílias diferenciadas. Essa é uma família onde Jesus se assentava, onde Jesus descansava, onde Jesus se apoiava. Até o The Chosen, na última temporada, já trouxe Lázaro, Marta e Maria como as amigas, os amigos de Jesus, né? Então, acho que isso é para nós também, né? A gente também precisa ter esse lugar, né, dos amigos, onde a gente pode descansar, né? Dá a impressão que Jesus chegava lá entre eles e se sentia em casa, né? Porque ele estava indo para a Páscoa e ele deu aquela parada ali para dar aquela descansada e ser recarregado pelos irmãos que estavam em festa, né? Já que Lázaro tinha ressuscitado, né? Então é uma sequência aí muito interessante, e esse gesto de Maria ficou para sempre registrado. E aqui, realmente, como a Edna falou, Marta está muito tranquila, né? Agora, continua servindo, porque era dela. Então, acho que isso aqui é sensacional, porque isso aqui é o ordinário, é o viver o dia a dia, e Deus age no nosso ordinário de uma forma extraordinária. Então, extraordinariamente, o Senhor age naquilo que nós estamos vivendo ordinariamente, né? Então, isso aqui é uma reflexão para o nosso dia, né? Onde que o Senhor está no nosso dia e onde nós estamos, né, na nossa adoração. Pode falar, Dilson. Eu queria. Bom dia a todas. Feliz de ver algumas carinhas, como a Heloísa. Mas tem até família. Eu queria aproveitar aí essa reflexão para fazer uma pergunta. E aí acho que é pessoal minha e coisa minha com Deus, que vocês vão ter que. Vou aproveitar de vocês para tentar me ajudarem. Vocês estão falando sobre a forma individual de cada um adorar a Deus. E aí eu estou lembrando, por exemplo, se eu não estiver enganada, que a Edith já cantou, por exemplo, e teve que deixar, por uma ordem de Deus, de cantar. Essa forma de adoração, ela é um dom, né? Marta era assim, nasceu, cresceu, foi assim, estava lá fazendo aquilo, Maria daquele outro jeitinho. Deus vai mudando isso na nossa vida. Como é que é a história de vocês aí, para eu entender a minha aqui, me ajudarem a entenderem a minha aqui? Adoração, lembra que eu falei que na semana passada que só existe uma regra para adoração? Qual que era a regra que eu disse semana passada que existe para adoração? Eu lembro que você falou que cada um tem seu jeito, que cada um é um, que cada um Tudo adora. bem, mas existe uma regra formal. O que é o essencial para adoração? Não lembra? Ai, mas vocês também, hein? Olha, Anaís, abre o microfone. Abre o microfone. Tá saindo. Não estamos ouvindo você, Lô. Em espírito e verdade, Edith? É isso? Amar, é isso aí, em espírito e verdade, com coração inteiro. Então, para adorar a Deus, nós temos que estar com inteireza diante de Deus. E isso não importa se a gente está faxinando o chão ou se a gente está pregando lá no púlpito. Não importa se a gente está cantando no coral, se a gente está fazendo um solo, ou se a gente está recebendo alguém na porta, né? Para adorar a Deus, a gente precisa estar com o coração inteiro naquilo que a gente faz.
né? Por que que o Senhor me falou assim, Edith, eu acho que não é o caminho você adorar cantando, porque quando eu ia cantar, eu não estava inteira. Tinha um pedaço do meu próprio ego que tinha que ser notado, né? Então, o que importa na sua adoração é, de fato, para quem você está fazendo aquilo, né? Se existir uma pontinha do seu ego naquilo, então aquela adoração não funciona. Então, se eu for varrer o chão, mas eu estiver varrendo o chão, falando para mim mesma, olha como eu sou humilde, estou varrendo o chão, não é adoração. Entendeu? Então, não é só o destaque. Se eu for pregar o evangelho e lá no púlpito eu falar assim, nossa, que mensagem boa que eu fiz hoje, não é adoração, né? Adoração é reconhecimento pelo seu coração. Isso não é uma coisa pública, né? A gente pode cantar publicamente, mas adorar, a gente adora individualmente. E a igreja, com um só coração, adora comunitariamente. É claro que ali na igreja vão ter as pessoas, vão ter os egos, vão ter tudo ali. Mas aqueles que o coração está inteiro promovem esse louvor que chega como aroma suave ao nariz do Senhor, né? E aqueles que estão ali por conta do seu ego, por conta até de querer cumprir um ritual e tal, esse é o Caim e o Abel, gente, que os dois estão prestando a adoração, os dois estão prestando sacrifício. Mas para quê? Né? Abel é entre ele e Deus, Caim é entre ele, Deus e Abel. Né? Caim botou o Abel na jogada, então saiu a inteireza da adoração, né? Mas entendeu, Gilza, é isso? Então, por isso que o apóstolo Paulo sempre fala, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Né? Quando você estiver fazendo alguma coisa, o que você estiver fazendo, examine-se. Né? Tenha um tempo para você entender para quem você está fazendo aquilo, com qual propósito, né? Para louvor e honra, glória de quem, né? Mas a Edna fez o favor de começar pelo fim, que a Edna é a pessoa da turma da bagunça, sempre foi. Mas vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pela consideração. Mas vem cá, mas eu esperei alguém começar pelo começo, demorou, foi para o A fim. turma da bagunça sempre tem uma desculpa, gente. Brincadeira, amiga. Não, foi bom a gente começar por adoração, talvez é para a gente entender o que é essa conspiração para matar Jesus. Como é que... Vamos pensar sobre essa pergunta agora, prestem atenção, tá? Como é que o mesmo grupo de pessoas, é o mesmo grupo que está ali vendo, vê uma pessoa ressuscitar outra, e um grupo crê e se aproxima, enquanto outro grupo, que viu a mesma cena, a mesma coisa, vai e se dirige para o Sinédrio, né, para o líder do Sinédrio, né? E depois promove, né, por conta da sua fofoca, a reunião do Sinédrio. O que isso quer dizer para nós? Eu estava lendo isso, eu também entendi essa questão aí, mas eu vejo muito essa questão do legalismo espiritual, né? Essas pessoas que foram lá, eles estavam mais ligados na religiosidade, naquilo que poderia acontecer, né? Com eles, como legalista, do que realmente Jesus estava apresentando. Eu também pensei nisso, né? Você tem uma visão naquilo, é a lei, tem que seguir a lei, aí você vê algo que destoa daquilo que você está seguindo, a sua primeira ação é de ir lá e de tentar levar, olha, está acontecendo isso está errado, porque a lei não diz isso.
Então, eu, quando li também, eu pensei nisso, sobre essa questão, não sei se eu estou falando certo, mas sobre a questão da religiosidade, do legalismo. Por isso que as pessoas estavam, né, estavam vendo, às vezes a gente está vendo, está claro, mas essa questão do legalismo, essa questão da religiosidade, essa questão dos dogmas que a gente sempre tenta seguir, impede que a gente veja aquilo que está acontecendo. Eu não sei se eu falei bobeira, mas eu sei, eu percebi isso nesse texto. E tem outra coisa, Edith, que eu acho que mais para frente, não sei se vocês leram, que falam que também Deus impediu que eles crescem, né? Assim, como é que fala? A palavra fala, Deus cegou, cegou para que eles não vissem, para que eles não crescem. Eu acho que tem isso também que faz toda a diferença, né? Além disso que a Edna falou, que eu concordo plenamente, porque eu acho que é aquilo que nós já conversamos lá atrás, né? Eles estavam tentando defender aquilo que eles acreditavam e Jesus era fora da casinha, né? Totalmente destoante, mas tem isso também, assim, o Senhor impediu que muitos crescem, né? Que muitos acreditassem. É interessante essas duas falas de vocês. Vocês já viram que tem gente que olha e tudo é milagre, né? Tudo é sobrenatural, tudo é uma coisa assim. E aí você fala, meu Deus, um pouco tem que ser, como diz a Angélica, tem que ser o ordinário de Deus, né? Tem que ser o dia a dia, né? E tem gente que pode estar diante do maior milagre do mundo. Ele vai pegar a sua teologia e vai julgar. Esses tempos atrás eu estava ouvindo, eu já falei para vocês que eu amo aquela música do Preto no Branco, Ninguém Explica Deus, né? Já falei isso para vocês. Eu acho aquela música linda, aquela música comunica, já tive muitas inspirações. E esses tempos atrás eu estava ouvindo uma pessoa que pegou toda a teologia dela para dizer que a letra daquela música não era bíblica. E aí eu falei, eu vou me dispor a ouvir esse sujeito para ver aonde ele vai com isso, porque eu não consegui enxergar onde não tem fundamentação bíblica naquela música, né? E aí ele foi, pegou a teologia dele, explicou e pôs o viés, porque não é assim, porque Deus se revela, porque ppp e tal. Eu fiquei pensando na angústia que dá quando eu pego um fato milagroso e eu tenho que encaixar na minha teologia, nas minhas crendices, né? Esses homens viveram, gente, né? Eu fico imaginando essa mesa, eu acho que eu ia até ter medo de sentar nessa mesa. Um morto, um monte de publicano de pecador, só você está do lado do... Agora, vamos imaginar o meu irmão que faleceu esses dias, né? Já pensou, eu vi ele morto e de repente eu ver ele sentado numa mesa comigo, comendo. Eu fiquei, é uma loucura, gente, é uma loucura. Ou não, ou é uma coisa bem normal. O cara pega essa loucura e ele tenta pôr o seu poder transitório, porque você vê que na discussão deles, o problema não era só religioso, não era só religioso, era da liderança política, porque esse homem vai começar a ficar muito famoso, Roma vai tirar da gente o templo, e tirar o templo significa tirar o poder, né? Eles estavam preocupados com quem ia ganhar a eleição no próximo mandato. Se vai ser Bolsonaro, se vai ser Lula. A gente está preocupado hoje, a gente está vendo os milagres de Deus, a gente está preocupado, a gente está vendo a iminente volta de Cristo, os sinais do fim do mundo, a gente está vendo um monte de gente que a gente ama indo para o inferno, aí a gente está preocupado porque Lula foi eleito no Bolsonaro, ou porque Bolsonaro foi eleito e não Lula. Sabe? Deus, isso
importa, Bolsonaro e Lula, os dois não vão salvar ninguém, não vão levar ninguém para lugar nenhum. O país, o nosso país, a nossa pátria é celestial. Como é que a gente pega os milagres que o Senhor faz todos os dias na nossa vida, todos os dias? A gente pega esse milagre e renega a nada por conta dos nossos pequenos problemas e das nossas pequenas crenças transitórias, particulares, de dias. Às vezes a gente fica preocupado com o ano, mas às vezes a gente fica preocupado com o que a gente vai ter para comer a semana que vem. A gente acha que vai ter o que comer a semana que vem, a gente se preocupa. Né? Quanto mais, eu já falei isso no outro texto, numa outra circunstância, quantos mais terão que ser ressuscitados na nossa frente, para a gente parar com o nosso mimimi, para a gente parar com as nossas nhenhenhê, e começar a adorar a Deus, e começar a servir a Deus, né? Essa fala, e olha aqui, tem uma coisa aqui, não sei se, eu acho que vocês notaram, que Caifás era o sumo sacerdote naquele tempo. Ele era a liderança. E ele era, vou brincar aqui, que eu acho que a maioria aqui é de direita, tá? Ele era... Opa! Ah, desculpa, menos a Mara. A Mara é Bolsonaro, tá, Mara? Mas ele era o PT daquela época, porque ele era o do contra. Então, no caso da Mara, entenda na sua leitura aí, Mara. Ele era o do contra, ele era a figura do mal, vamos dizer assim. Foi sob a liderança dele que depois Jesus vai ser julgado, tudo bem? Estamos juntos? Que Caifás era unanimidade entre nós de que ele não, né? Só que ele era um ungido de Deus naquele tempo, e foi pela boca dele que veio a profecia que importa que um homem seja morto para salvar uma nação. Olha que loucura isso! Se isso cabe dentro da nossa religiosidade, se isso cabe dentro da nossa cabecinha mínima de ficar preocupado com a conta que vai vencer. E tudo bem a gente se preocupar, a gente se preocupa mesmo, né? Não é que isso é pecado, não é pecado, tá bom? Preocupar com a conta que vai vencer não é pecado. Mas como é que dentro dessa nossa limitação, o Senhor pega aquele que a gente acha o mais improvável, aquele que vai ser o start para que Jesus seja condenado, e da boca dele vem a profecia do Altíssimo por conta do cargo ungido que ele recebeu naquele... Pode falar. Não, que dessa novela, eu não assisti inteira, mas eu vi alguns capítulos que a minha mãe estava aqui em casa, e ela assiste Jesus, que a Record estava passando. Gente, a hora que o Caifás aparece, o demônio aparece atrás dele. É uma coisa tão impressionante que eles fizeram para mostrar assim, o quanto do mal esse homem era, né? E estava realmente na liderança do povo, né? Mas eu fiquei impressionada. Quando eu li esse texto, a primeira imagem que me veio foi essa: aparecia o demônio atrás dele, nas ações que ele fazia, que ele propunha, etc. O demônio aparecia atrás dele. Eu falei, olha, realmente, assim, como é que Deus, né, para cumprir o plano dele, para realizar o que ele tinha traçado, as pessoas que ele usou, né? E usou o próprio mal, né? A criação de Satanás não foi ao acaso, tá certo? Não foi sem querer, puxa vida. Não foi sem querer. Ele caiu, acho que pena. Né? Então, a gente tem que abrir a mente para ler as coisas que Jesus fala, gente, porque não dá para a gente pegar aquelas nossas crençazinhas, aquelas nossas convicçõezinhas, nem para louvor e adoração, viu, Dilza? Não dá para a gente pegar o nosso orgulhozinho, o nosso ego, ir lá cantar e dizer que a gente está louvando e adorando a Deus. Não serve, no altar do Senhor, não serve.
O que poderia eu oferecer a esse Deus Altíssimo que é dono da história? E aí ele responde, um coração inteiro, um coração ensinável. O Salmo 51 fala isso, um coração pronto para aprender do próprio Deus. É isso que o Senhor não rejeita, né? Então, não adianta Caifás achar que era o maioral, é o ungido de Deus, é o... E ele era, porque foi da própria boca dele que saiu, que importa que morra um para que salve a nação. Ele falou isso num contexto político, enviesado, querendo matar Jesus, mas ele profetizou que realmente, na história, importou que morreu um para que se salvasse toda a nação do céu. Toda a nação criada para ser filha do Altíssimo foi resgatada por causa da morte desse um, né? Tudo bem? Estamos juntos até aí? Tem alguém que discorda? Pode discordar. Eu sei que eu sou boa para defender teses, mas pode discordar. E o texto continua, né? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não apenas por aquela nação, mas para remir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados. Além de ele profetizar da morte de Jesus, ele profetizou também que todo mundo ouviria falar de Jesus. Não só naquele momento ali, né, que ele estava presente, mas que todos, filhos de Deus espalhados ao redor do mundo, ouviriam falar de Jesus. E isso é uma coisa tão interessante, porque ele fez isso na maior arrogância do mundo, achando que estava controlando a história. Ele fez isso sem noção completa do que ele estava fazendo. Só que ele fez porque ele era o sumo sacerdote, e era da boca dele que tinha que sair, né? Isso tem uma coisa interessante também para a gente pensar sobre estar debaixo de autoridade. Aí é uma paulada na minha cabeça. Estar debaixo de autoridade. A gente às vezes não respeita as autoridades que a gente está debaixo. Quer ver? Na liderança da igreja, às vezes a gente fala mal. Às vezes a gente fala mal da liderança da igreja. Sabe por quê? Porque a gente não confia que foi o Senhor Deus que os colocou ali, que os colocou com um propósito, que os colocou e os ungiu, e os investiu de autoridade, né? Ele pode estar falando, o Caifás pode estar falando aqui a maior profecia do mundo, sem a menor noção do que ele está fazendo. Mas investido da autoridade de Deus foi que ele profetizou, né? Tem uma coisa forte nisso aí, sabe? Hoje em dia a gente tem dificuldade de lidar com autoridades investidas por Deus. A começar desse governo que eu diria, tá? Edith, vão derrubar o nosso canal, né? Senão ninguém assiste o nosso canal. A começar de um governo corrupto, a começar de um ex-presidiário, a começar investido da autoridade de Deus para exercer a função que ele está exercendo. A Bíblia diz que a gente deve orar pelo governo, para que a gente tenha paz, porque os governos são passageiros, são transitórios, mas a paz do nosso coração tem que ser eterna, porque a paz do nosso coração define o tamanho da nossa crença. Um coração angustiado, impaciente e sem paz está afirmando que não há um Deus que controla a história, está afirmando que o Deus que controla a história não controla o meu coração. Eu tenho que ter paz e tenho que orar, porque eu tenho que confiar que Caifás, com o demônio atrás, como disse a Mara,
que Caifás, com o demônio atrás, não está ali por fora do controle de Deus e que Deus escapou de Deus e que, ups, Deus não percebeu que era Caifás, né? Então eu tenho que me lembrar que, ups, o pecado que me ronda, eu tenho que me lembrar que o Deus que colocou a situação que me veio é o mesmo Deus que controlou a história. E ele escreveu toda a história antes do livro ser aberto. E ele não foi pego de surpresa, porque foi ele que escreveu. Né? Fala, Adri. Bom dia, meninas, tudo bem? Só completando, né, gente? Eu acho que a grande dificuldade, quando a gente lê toda essa passagem do milagre até essa trama toda, está em acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, né? A gente vê Marta, quando ela encontrou Jesus, ele falando da ressurreição, ela falou, mas já se passou o tempo, agora eu sei que lá, quando todos ressuscitarem, porque a gente sempre tem um plano. Eu acho que foi o que você colocou semana passada, a gente tem um plano para tudo. A gente tem uma solução para tudo. Então, a gente tem uma solução para o governo, a gente tem uma solução para o nosso chefe, a gente tem soluções para Deus, não é? Quantas das nossas, eu falo, né? Quantas das minhas orações, eu já falo para Deus tudo que Ele tem que fazer, né? E quando a gente vê a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, é muito difícil, porque muitas vezes a vontade de Deus, ela nos tira o equilíbrio, ela nos tira essa sensação de poder que a gente quer ter, né? Quando você está falando aí das eleições, né? Um mover grande, e a gente pergunta assim, meu, por que Deus, né, não... Eu acho que foi justamente para o que você sempre diz, a gente não criar aquela sensação do superpoder. O que nós determinamos vai acontecer, o que nós falamos, sabe? Essa sensação. E nós, no nosso individual, a gente está, assim, muito na nossa dependência e queremos colocar Deus dentro desse quadradinho do mundo que nós criamos, né? E até a gente vê aqui, né, Caifás e outros, né? A gente vê no Velho Testamento quantas vezes Deus usou o ímpio para abençoar. Deus mostrando, olha, eu continuo no controle, não importa quem está aí na terra, quem são as autoridades da terra. Todos estão sujeitos à minha vontade. Mas eu acho que o mais difícil da gente conviver assim é porque a gente não quer ter essa sensação de dependência. É muito ruim, não é? É. Quando a gente vai resolver qualquer coisa, que a gente tem que aguardar o outro para resolver, e a gente fala, meu, era só fazer isso, só pegar esse papel, só assinar, só fazer assim, a gente já, não é essa dependência, e a gente acaba levando isso para Deus também, onde a gente se perde na nossa adoração, porque eu consigo fazer, eu faço, né, eu aconteço, né? Aquilo que você falou, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a tal, eu sou a profissional. A gente sempre está com uma solução para tudo, mas a gente esquece muitas vezes que às vezes é a minha solução, não é a solução de Deus. Então, eu acho que criar essa dependência em Deus, essa confiança de que é só o hoje, o amanhã, o hoje já está na mão dele, imagina o amanhã, né? Eu acho que é o que mais nos faz perder, né, essa essência. É um morrer diário, né? E um ressuscitar diário. Aquele você me fez lembrar de dois textos. Se vocês quiserem saber como é que o ímpio pode ser bênção numa nação, leiam o Abacuque. O capítulo 2 de Abacuque vai falar que os caldeus, Deus vai falar para Abacuque que os caldeus aqui iriam, e os caldeus eram piores do que eles, né? E Deus vai falar isso. E outro texto é aquele que eu reiteradamente falo para vocês aqui. O convite de Deus é: se hoje vocês ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos, entrarão na terra prometida. Ou entrarão no meu descanso, na verdade, né? Se hoje, o descansar de Deus é diário, é hoje. É as batalhas para hoje, né? Para a gente terminar aqui, eu queria
falar sobre o tempo também, porque eu acho que tem a ver com o que a Adriana disse e o que a gente falou. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Decidiram matar não só Jesus, como também o seu milagre, né? Pois por causa deles, muitos do povo haviam abandonado e crido em Jesus, né? O tempo que Jesus preparou para esse final, né? Ele vai ficar aí alguns capítulos depois no 13 falando só com os apóstolos, né? Foi um tempo de muita luta, não só para ele, mas principalmente agora, o primeiro milagre. Sobre Lázaro, além de vir o milagre, veio a inveja, o medo, uma série de coisas dos homens, porque eles queriam também matar Lázaro. E Lázaro também teria que viver um dia de cada vez, teria que se afastar, teria, né? Então, aquela bênção que foi ressuscitar, agora importa em também ser alvo. Lázaro e o cego de nascença tinha que andar juntos, os dois escondidos. Né? O Lázaro, o cego, aquele que recebe, nós que recebemos a grande mudança de Jesus na nossa vida, não somos os queridinhos do povo. Se a pessoa é muito queridinha do povo, é muito concórdico, é muito unanimidade, não passa pela lacração, ela é aquela pessoa, então ela está fazendo alguma coisa errada. Porque os queridinhos de Deus, durante a história, eles não são queridinhos da liderança. Começa a ver um pastor que começa a pregar o evangelho, começa a ter algum destaque, para ver se ele não é massacrado, defamado, tirado fora de contexto. O pastor que é unanimidade, que está tudo bonitinho, que está tudo certinho, que todo mundo gosta, não tem alguma coisa que não está certa. Às vezes a gente vê uns homens, a gente fala, mas como é que podem falar mal desse homem? Um homem que é correto, um homem que é de Deus, né? Um homem... E aí vão e lascam a língua. Alguns, graças a Deus, não são mal falados pelo menos entre os evangélicos. Outros são mal falados até entre os evangélicos, né? Mas alguns não são mal falados entre os evangélicos, mas fora eles são mal falados. São chamados de homofóbicos, são chamados de... Aí a gente vai, né, de santarrões, que eles têm uma vida ruim e que a igreja não percebe, de alienado, de tantas coisas. E você fala, vou falar um aqui que ele é a unanimidade entre nós, pastor Hernandes Dias Lopes. Gente... Nossa, eu estava pensando nele. A gente olha para ele, para nós, a gente olha e fala, como é que alguém pode falar mal do pastor Hernandes? Porque ele é todo... polido, ele tenta, né? Mas tem gente que lasca a língua nele, né? Graças a Deus, não muito entre os evangélicos, né? Os evangélicos têm mais uma... Mas mesmo entre os evangélicos, alguns falam frio, não tem o Espírito Santo, não está ungido. Gente, fala. Eu ouvi que estão falando que ele é o Papa da Igreja Presbiteriana, que ele é o Papa. Falei, gente, por quê? Porque o poder transitório, ele tem que falar mal do poder eterno, né? Ele tem que falar, porque ele é transitório, ele tem medo de perder a sinagoga. É a mesma coisa, gente, que a gente acabou de ler aqui. Ele tem medo de Roma, ele tem medo, né? Tem medo. Bom, mas nós já passamos do horário. Vamos orar. Foi bom esse texto, mas ele foi conturbado, né? Vamos orar. Quem que gostaria de orar hoje para a gente terminar? Para eu não ser uma ditadora e dizer quem vai orar.
Mas eu posso ser também uma ditadora. Deixa eu só falar uma coisinha. A gente leu no texto aqui, isso está me incomodando, então eu vou falar, porque eu detesto me sentir incomodada, então eu prefiro pôr para fora. Nós lemos sobre a conspiração, né, para matar Jesus. Gente, e uma coisa que a gente deve se atentar, pelo menos foi o que me chamou a atenção, é que nós somos as maiores conspiradoras contra o reino, somos nós. Como que a gente conspira contra aquilo que Jesus está fazendo? E a gente sair desse local de fariseu para adorador é muito fácil para a gente. Porque a gente sabe que hoje a gente tem essa zona de conforto, que o véu foi rasgado e a gente entra lá. Só que a gente ocupa muito fácil esse lugar de para ficar conspirando. E quando houve essa conspiração aqui, a intenção era matar Jesus. A intenção era clara. Eles queriam pegar Jesus e matar Jesus. E nós, com a nossa conspiração, nós queremos pegar o evangelho e fazer dele aquilo que a gente acha que é bom para nós, não que é bom para o reino. Então, a gente tem que se atentar muito ao que, às vezes, o que Deus fala entre linhas para a gente. Estou falando isso para mim, Cícera, tá? Se servir para alguém, use. Mas para mim, Cícera, quantas vezes o meu papel é de conspiração contra aquilo que Deus quer fazer ou contra aquilo que Deus está fazendo nas pequenas atitudes. E eu gostei muito da pergunta da Dilza, quando a dúvida dela. E é muito fácil a gente sair desse lugar de adoração, sabe, Dilza? É muito fácil. E a gente entra no mundo de ativismo, e eu não estou falando só do ativismo de fazer na igreja, eu estou falando do ativismo de fazer na vida. Estou falando daquilo que a Adriana falou, do controle, que a gente sai desse lugar de adoração e a gente começa a conspirar contra o que Jesus quer fazer, contra aquilo que ele está fazendo. Então, a melhor forma da gente não se perder na nossa adoração, isso foi o que o Espírito Santo falou no meu coração, a melhor forma da gente não se perder daquilo que é adoração e a gente não conspirar contra os planos de Deus, porque os planos de Deus não são falíveis, eles são infalíveis, o propósito de Deus ele é infalível, não tem o que a Cícera faça que possa trazer isso a um lado negativo, porque Deus tem o controle da situação. É a seguinte forma: eu não posso fazer aquilo segundo o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Então, é mais fácil quando eu vou adorar, Senhor, apresentar o meu coração primeiro, sabe? Não é segundo o meu coração, porque o meu coração, gente, meu coração é terrível. É terrível. E olha que eu estou tentando falar para Jesus mudar ele. Estou falando para Jesus mudar ele faz tempo. Tá difícil, viu? É difícil. Então, a gente tem que entender o que é o reino. Se a gente entender o que é o reino, parece que o Espírito Santo todo dia vai fazendo um pouquinho e a gente deixa de conspirar contra Jesus. E a gente para de matar Jesus, porque a gente mata Jesus também, viu? A gente mata Jesus também. Vamos pensar nisso durante o dia. Pode orar aí. Posso orar? Então eu oro. A gente mata Jesus na vida de muitas pessoas, com todo o nosso evangelho, com toda a nossa péssima nova, né? Nosso não é evangelho, é ruim, é uma nova ruim, né? Vamos ser só bênção na vida das pessoas, né? E principalmente dos que estão mais próximos, né? Jesus, muito obrigada pela palavra da Cícera. Muito obrigada, Jesus, porque realmente, Jesus, nós somos essas conspiradoras, Pai, contra o teu reino, mas nós não queremos ser, Pai. Nós queremos ter um coração ensinável, Senhor, um coração pronto a aprender de Ti em cada circunstância, meu Deus. Nós não queremos, Senhor, ter grandes teologias, grandes soluções. Nós queremos ter dependência, Senhor, de Ti. E como é difícil, Senhor, para nós dependermos de Ti,
Mas esse é o nosso desejo verdadeiro, Pai. A gente não quer fazer, Senhor Jesus, aquilo que o nosso coração enganoso nos diz. Mas nós queremos, Senhor Jesus, fazer aquilo que o Teu Santo Espírito soprar sobre nós. Então, meu pedido hoje, Senhor, é sopra sobre nós o Teu Santo Espírito. Sopra, Senhor Jesus, em cada pequena decisão, em cada pequena fala, para que a gente seja como Marta, como Maria, como Lázaro, que de fato estavam ali para adorar e para testemunhar de que o Senhor fez grandes coisas na vida dele, e por isso eles estavam contentes, Pai. Que nós continuemos, Senhor, a testemunhar que grandes coisas o Senhor já fez por nós, e por isso nós estamos alegres, estamos, Senhor Jesus, prontos a fazer, Senhor Jesus, a Tua vontade. Muda, Senhor, o nosso coração, como a Cícera disse, muda o nosso coração enganoso, um coração de pedra, troca por um coração de carne, um coração ensinável, um coração sujeito e submisso à autoridade do Teu Santo Espírito, Pai. Nos dê ousadia, Senhor, para falar da Tua palavra, nos dê coragem, Senhor Jesus, para sermos verdadeiras testemunhas do que o Senhor faz por nós. Tira, Senhor, da nossa mente fantasiosa as nossas crenças, Senhor Jesus, e coloca no lugar o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova, que acolhe o necessitado, que prega, Senhor, salvação aos perdidos, Pai. Muda, Senhor, o nosso coração. É a oração que nós fazemos hoje, Senhor, para que hoje, Senhor Jesus, seja um dia diferente na vida de cada uma de nós. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém.